Então respondeu Bildade o suíta: até quando é porque ele está se referindo ao capítulo 7, que é quando Jó faz as lamentações, amaldiçoa o dia, amaldiçoa o nascimento, fica tenso e confuso. Ele está se referindo ao capítulo 7. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Olha o que ele pergunta: perverteria Deus o direito? Claro que não. Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? De maneira nenhuma. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Corretíssimo. Mas, se buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará a teu favor, restaurará a justiça da tua morada. Não tem nada de errado aqui, isso é extraordinário. Isso é espetacular até a conversa dele. O teu primeiro estado, na verdade, vai ser muito pequeno, quase que irreconhecível diante do teu estado no final. E é o que de fato vai acontecer lá no final, no capítulo 42, com Jó, quando Deus devolve para ele tudo que ele perdeu. Então, o que tem de errado aqui? Tem de errado a avaliação que nós fazemos daquilo que Deus pensa e da forma como Deus nos trata. Se no capítulo 1 Jó está padecendo porque está enfrentando uma crise que ele não reconhece na vida dele, e é lá em cima que está sendo discutido, é Satanás dizendo: a vida dele só é assim porque tu abençoa ele, está vendo? É o céu ou os seres celestes avaliando de maneira errada a vida do homem aqui na terra. Aqui é o homem na terra avaliando de maneira completamente errada aquilo que só acontece lá na eternidade. Pegou isso aí? Diga amém. Se na trajetória dessa mensagem você quiser dar uma glória a Deus, eu vou curtir, vou ficar feliz. Então vamos aqui para a nossa primeira reflexão. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? O que é que Bildade está fazendo? Tentando dizer para Jó como é que Deus se comporta em relação ao tratamento que pode ou não pode dar para Jó, e avaliando que a justiça de Deus, que a justiça do Todo-Poderoso é semelhante à nossa justiça, porque Bildade não foi no céu perguntar para Deus qual eram os parâmetros da justiça dele. Ele está fazendo a análise da justiça de Deus do ponto de vista puramente humano. E aí nós precisamos aprender hoje à noite que, via de regra, todas as vezes que avaliamos Deus na nossa vida, fazemos do ponto de vista humano. Nunca reconhecemos que aquilo que está lá no céu é algo maior, é superior, não faz parte do nosso próprio pensamento. Não é isso que os profetas dizem? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É diferente a justiça de Deus. Os parâmetros celestiais que tratam da nossa vida não tem como ser avaliado pelas coisas da vida humana. Diga amém. Graças a Deus. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, quando você pensa em alguma situação, em algum estado que nós passamos, não tem como. Eu respondi essa pergunta, eu devo ter respondido não sei umas 1.500 vezes para as pessoas que me perguntavam: mas Deus permitiu que o Covid-19 viesse ao mundo? Eu não sei, eu não estava lá, eu sequer me dei ao trabalho de perguntar, porque depois das leituras de Jó, você compreende que a eternidade não tem o mesmo padrão que a nossa vida. Deus não está olhando lá de cima e nos avaliando pela sua justiça, e nem pela nossa justiça. Ele está olhando para aquilo que ele enxerga como algo que pode ser maravilhoso. E aliás, Eliú, que vai lá no capítulo 16, se eu não me engano, dizer que
o castigo de Deus para o homem é benefício mais à frente. É outro discurso, né? Ele faz Bildade e Abiú, são os amigos que vão lá discutir com Jó essa história. Veja, eu disse para você agora que enquanto Bildade está olhando para o mundo, olhando para a justiça da terra, está dizendo que o que está acontecendo com Jó é a aplicação da justiça divina. Não é. Não é. A justiça divina sobre a nossa vida não se enquadra nos padrões da experiência humana. Deus não está preocupado com o modo de vida que nós temos, se somos ricos, pobres, pretos ou brancos, doentes ou curados ou sarados. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele é olhar para nós e verificar nossas carências e as nossas necessidades, e de vez em quando pegar todos os habitantes celestiais e dizer: vocês estão vendo o meu servo Antônio? De vez em quando ele olha de lá para cá. Aí você pode pensar: e se ele estiver fazendo isso hoje comigo? É uma coisa extraordinária, porque ele fez isso lá no mundo antigo. Eu quero trazer para você a memória de Jó. Veja, nos capítulos 42 do livro inteiro, Jó não reconhece que tem pecado. Ele fala: eu sou miserável, isso eu entendo. Eu não sou nada, é o capítulo 7, você der uma volta aí você vai ver. Eu não sou nada, eu reconheço isso. Deus é maior do que eu. Maldito é o dia em que eu nasci. Ruim foi as pessoas que me receberam com alegria nesse mundo. Ele sabe que o dia que ele nasceu não foi bom. Ele sabe que a própria existência dele não é boa, mas ele não reconhece que tem pecado. E por que ele não reconhece que tem pecado? Porque ele já sabia que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda impureza. Ele já sabia disso. É por isso que eu acho que João deve ter lido Jó umas 500 vezes também. Paulo leu isso aqui de monte, João deve ter lido também, porque eles aplicam coisas no ministério gentil, baseado tudo naquilo que Jó ensina. A cabeça dele era assim, de Bildade, né? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder das suas transgressões. Isso não é verdade. Não é verdade, porque do pecado o salário dele é a morte e não o castigo divino, não a condenação eterna. A condenação eterna nós estamos pagando por ela há muito tempo. Lembra do Gênesis lá? De quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois é, desde aquele dia nós estamos sofrendo. Então a vida é uma sequência de pecados e de sofrimentos, de restauração, de confissão, de manifestação do poder de Deus. Tudo isso junto forma o homem. Mas o que eu queria realçar aqui para você é que Jó não reconheceu que tinha pecado. E aí Paulo deve ter lido ele também, porque disse para Timóteo: conhece-te. Ele não reconhece que é o pecado dele que está fazendo tudo aquilo. E eu sei que não era, sabe por quê? Quando você volta no capítulo 1, você vai ver que ele fazia sacrifícios por ele, pelos seus filhos. O texto é tão extraordinário da vida dele que diz: eu vou oferecer uma oferta aqui ao Senhor e um sacrifício, porque vai que meus filhos nas suas festas e nos seus banquetes pecaram contra o Senhor. Eu já antecipo logo aqui o perdão e o sacrifício ao Senhor. Então não era o pecado dele. Mas vez por outra, alguém também acha que o que está sofrendo, ou acha que o que está passando momentaneamente é fruto de pecado. Aí, eu não sei se vou dizer uma coisa boa, mas, irmão, se para cada pecado que você comete, Deus levasse alguma coisa toda, você não tinha nada, já tinha perdido tudo, já tinha perdido. Essa é a mentalidade de Jó. Ele não reconhece, porque ele já entende que se Deus fosse para cada coisa, para cada pecado que ele comete, levar alguma coisa dele, então o que sobra dele? Nada. O que estabelece o padrão de vida cristã em Jó é que ele sabe quem ele é, ele sabe a forma que ele vive. Ele só vai reconhecer Deus na sua profundidade e grandeza
lá no final, quando ele diz: os meus olhos hoje te veem, mas ele se reconhece. E aí eu quero dizer isso para você hoje à noite: você também precisa se reconhecer diante de Deus, saber quem você é, porque o momento que nós vivemos é de enfraquecimento da fé, da desestrutura cristã. O reino de Deus é um segundo plano muito estranho para nós, porque o reino terreno é o mesmo de humildade. Nossa cabeça, nossos pensamentos, irmãos, e são tão ruins quanto eram de humildade, que parecia que estava dizendo uma coisa certa, mas não estava. Do ponto de vista humano é extraordinário o que ele diz, mas acontece que ele não estava olhando lá de cima, e você olha para cá e pensa: como que isso acontece na minha vida? Como que eu estou passando por isso? O que eu vou fazer? Ora, você pode fazer igual Jó, só saber quem você é diante de Deus. Aí, o cristão verdadeiro é assim: começa a sofrer, começa a padecer, aí ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, essa semana eu pequei, mas os pecados que eu cometi não são razões para mim estar perdendo a minha perna, não são razões para mim estar perdendo os meus filhos, não são razões para mim estar cheio de chagas e nem de úlcera. Ó, irmãos, você já viu? Aí citei também lá, eu gosto muito do cego, porque lá da porta de Jericó, porque eles perguntam: por que ele nasceu cego? Ora, por que ele nasceu cego? Foi os pais: não, ninguém pecou, nasceu assim porque eu quis, disse Jesus, né? Ou para manifestar a glória de Deus, era da vontade dele, era do desejo dele. Então não são pecados, mas se você não se reconhece diante de Deus, aí fica ruim, fica muito ruim. Por que Jó sabia que ele estava certo? Por que Jó vai contender com Deus e com os amigos dele até o final e não vai dizer, ele assume que é pecador, obviamente o texto diz isso, mas quando você percebe, parece que a cabeça dele está dizendo ali: não, não é pecado, não é pecado, não, eu não fiz nada de errado. Como você não fez de errado? Você fez. Tuas palavras são como vento impetuoso, você nem sabe o que está dizendo. Sabe, o vento impetuoso é aquela ideia de que ele vem, não sabe para onde vai e leva o que está pela frente. É o que ele está tentando dizer de Jó. Mas Jó pensa, olha a vida de Jó para trás, assim: o Senhor me fez prosperar, tudo quanto eu tenho pertence a Ele. Ele vai dizer isso lá no comecinho para a mulher dele: nu eu vim a este mundo, eu posso voltar perfeitamente nu para lá. E aliás, é a melhor coisa que tem, né? A melhor coisa que tem. Então eu falei isso para os meus filhos: não vou deixar nada. Não é porque eu tenho e não quero deixar, porque eu não tenho também, não vou conseguir, né? Já vai ficar sem nada. Agora, é a melhor coisa que tem. Para ele aquilo era uma vantagem, era algo bom, ele considerava aquilo perfeito, e ele fica ali, tudo que ele tem ele alcançou. É como o texto que foi lido aqui para as reflexões das ofertas: eu tenho prazer em dar oferta ao Senhor. Todos os dias, irmãos, todos os dias ele ofertava. Veja, como é que você pode pegar um cidadão que oferta ao Senhor todos os dias? Diz o texto que ele fazia um culto para cada vez que os filhos deles faziam uma festa. Eu e você, quando fazemos festa, sequer oramos, mas ele fazia era culto para agradecer ao Senhor que esse era o vivo de lá, estava todo mundo bem, né? Ele fazia culto, e eu sei que ele fazia culto porque todo sacrifício é precedido de um culto. A última coisa que se faz é a oferta do sacrifício. Lembra, a última coisa que nós fazemos é ofertar, porque precisamos ainda pedir perdão para o irmão, confessar ao Senhor os nossos pecados. Aí você vem e oferta. Jó fazia tudo isso. Jó fazia tudo isso. Era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Foi isso que Deus disse. Então, você é assim? Você é assim? Porque se você for assim, você pode passar o que for e você vai dizer: eu estou passando isso aqui para a glória de Deus, porque eu não tenho pecado para isso aqui, porque eu não fiz nada de errado. Agora, crentes modernos que nós somos, oferta e sacrifício ao Senhor, quase nunca. Consagração ao Senhor, quase nunca. Entregar a própria vida ao Senhor em sacrifício, aí é quase zero, mas ainda tem quem faça.
sempre tem um irmão ou outro que acaba envergonhando a gente, porque ele faz, né? Não, nunca vai ser tudo junto. Deus nunca vai poder chegar aqui e dizer assim: não vou levar ninguém da Igreja Batista Recanto, porque você tem um irmão lá que faz esse negócio, né? Aí leva o irmão e deixa todo mundo para trás. O modus operandi como nós estamos vivendo hoje, que nos condena a um raciocínio ruim diante de Deus, a uma análise deturpada daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. O meu desejo é que quando você sair daqui hoje à noite, você saia com a convicção de que tudo que você passa e vive é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque é dessa situação que Ele tira os cultos dele. Ou você acha que o Senhor fica feliz porque você faz outra coisa? Não fica, é porque você é na sua integralidade diante dele. Jó sabia disso. Então, eu disse para você uma segunda coisa aqui: grave, se reconheça diante de Deus, saiba quem você é. Isso é fundamental para a vida cristã. Fala assim: eu sou um pé rapado mesmo, mal vou na igreja, e quando vou não estou pensando em cultuar e de servir, estou pensando em outra coisa. Então, se cair uma montanha na minha cabeça, está de bom tamanho, porque aí o negócio está tranquilo, né? Já é isso mesmo. Agora, nós temos crentes que vivem uma vida de piedade na presença do Senhor, que vivem uma vida de modelo na presença do Senhor, de como que é ser cristão, não como ser cidadão, porque ser cidadão não tem modelo, tem regras, né? Para ser cidadão você cumpre as leis, os estatutos sociais que nós vivemos, mas para ser modelo de cristão é o crente de oração, é o crente de jejum, é o crente de oferta, é o crente de trabalho, é os crentes da vale de bênção. Eles fizeram uma análise errada daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Erraram feio, porque estavam dizendo que Jó havia feito uma coisa que ele não havia feito e tentado justificar essa coisa pela justiça de Deus. Depois transferiram isso para o pecado, para dizer que era o pecado que estava fazendo passar por tudo aquilo. Ora, irmão, você não pode sair por aí cometendo pecado, não é da tua permissão, não é da vontade de Deus que isso aconteça, mas você não vai colocar toda a sua vida preocupado com o pecado. Toda vez que eu recebo um membro na minha igreja que diz: pastor, para me congregar eu preciso primeiro largar algumas coisas. E eu falo para ele: por que você não larga enquanto congrega, miserável, né? Fica lá enquanto você está congregando, porque se for para ser santo dentro da igreja, então o negócio está difícil, não tem transformação. Essas coisas não podem acontecer. Ele vai ainda na transcrição dele fazer uma coisa que é interessante. Aí você volta comigo lá pro versículo 6. Veja aí o versículo 6 de novo. O que está errado aí no versículo 6? Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Ele era puro e reto, porque quem disse isso foi Deus. Foi Deus que disse isso lá em cima. É na chegada de Satanás que Deus fala para ele: viste o meu servo Jó, homem reto, puro, temente a Deus, que se desvia do mal. Era Deus que havia dito aquilo. Agora Bildade está dizendo que nada disso é verdadeiro. De vez em quando nós encontramos pessoas que também tentam fazer a mesma coisa conosco. Deus está dizendo que nós somos santos, eles estão dizendo que nós somos pecadores. Agora, a verdade que nós reconhecemos é a de Deus. Jó não perdeu da noite para o dia a pureza, a santidade e a retidão da vida dele. Deus havia dito isso a Satanás. Olha como o diabo é sujo. Olha o que Satanás vai fazer.
vai pôr diante de Jó exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito. Irmão, você precisa ficar de olho aberto. Você precisa conduzir sua vida diante de Deus com os olhos bem abertos, para que ninguém diga coisa para você que parece ser de Deus e não é. Deus está lá em cima pensando em você. Deus está lá em cima te amando. Deus está lá em cima te abençoando. Deus está lá em cima te dando força para você lutar contra Satanás e pessoas tentando dizer o contrário. Não aceite. Pode aplaudir o Senhor. Para a humildade ele perdeu a retidão e a pureza em pouco tempo. Para Deus não. Desde quando Deus vai dizer uma coisa a nosso respeito, isso vai se perder? Não vai se perder. Não vai, porque é nele que nós encontramos aquilo que nós somos. Tu que sonda os corações e mente é quem sabe qual é a realidade da coisa. Eu disse para você agora que de vez em quando tem pessoas que traz para você uma avaliação da sua vida para te colocar lá embaixo. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Desde tempos do meu avô, que já se dizia assim, ó, por isso só quer ser crente, mas olha aí. Isso é coisa do inimigo mesmo. Coisa do inimigo, porque lá em cima Deus está dizendo outra coisa a teu respeito. Outra coisa totalmente diferente disso. Aí você precisa fazer, sabe o que para saber? Dobrar o teu joelho no chão e perguntar, Senhor, é isso mesmo que estão me dizendo? É isso mesmo que eu estou sentindo? Porque nós lutamos contra dois adversários nessa terra. Um é aqueles que estão perto de nós, normalmente eles estão perto mesmo. A outra adversário somos nós mesmos. Jó perdeu tudo que tinha, mas não pôde perder a retidão e a pureza, porque é Deus que tinha dito e dado para ele. Você pode não ser nada e pode perder tudo que tem, mas não perde o conceito que Deus tem sobre você. Aí grave isso. Aquilo que Deus pensa a respeito de nós, ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. E Ele diz essas coisas, né? Ele diz essas coisas. Em Jó nós aprendemos isso. Viste o meu servo Jó? É aquela coisa de, né, dizer. Aí Satanás volta para a terra com a autorização de Deus para peneirar a vida de Jó e diz para ele, pela boca de Bildade, exatamente o contrário daquilo que Deus tinha dito, e de uma forma que parecia bonitinha e legal. Lembra da serpente no paraíso? Era também assim. A serpente lá no paraíso também falou de forma bonitinha aquela história, e a mulher caiu, e o homem caiu. Aqui também a mesma coisa. Jó era diferente porque ele bate o pé, sabe, aquele cidadão que se conhece, fala assim, eu posso perder tudo, não me interessa, eu não tenho nada agora, mas não é porque eu fiz alguma coisa de errado. Se você tiver coragem para dizer isso diante de Deus, é maravilhoso. Senhor Deus deu, Senhor Deus tomou. O diabo ainda tem que ficar envergonhado, porque é ele que tira os bens de Jó, e Jó vai diante de Deus e dizer, foi tu que tirou, porque se não fosse tu, ninguém tiraria aquele negócio. Eu lembro que eu estava pregando lá no Recanto das Emas um dia, e aí eu disse que se eu fosse para o inferno, eu falei uma coisa lá e disse, se eu for para o inferno, eu vou chegar lá no inferno e o diabo vai olhar para mim e vai dizer assim, viu, tu era crente, mas foi para o inferno. E eu vou dizer para ele, mas eu passei minha vida inteira trabalhando para o Senhor. É Jó. Não reconheceu que foi o inimigo. Aquilo deve ter sido uma bordoada nele também. Não reconheceu. Perdeu tudo que tinha e foi o diabo que tirou, porque Deus autorizou. E ele ainda olha para o Senhor e diz, foi tu quem tirou, porque se tu não permitir, ninguém tira. Ninguém tira. Esse é Jó. Aí, você precisa gravar isso, eu preciso gravar isso na minha vida. Nossa vida tem um conceito celestial.
e é Deus quem sabe, e Ele conversa sobre isso na eternidade. Você lembra de Pedro? O diabo pediu para peneirar a tua vida, mas eu fui interceder. Ele conversa sobre isso na eternidade. Ele fala sobre mim e você, e Ele sabe aquela vez que você fala revoltado, eu não tenho que provar nada a ninguém, porque Deus sabe quem eu sou. Isso é verdade, isso é verdadeiro, é você que se reconhece. Jó nos ensina que a nossa identidade, quem melhor sabe, somos nós. Irmãos, não tem como alguém avaliar a nossa estrutura de vida e achar que isso é o que está em nosso interior e em nosso coração. No capítulo 1, o diabo foi dizer que ele só servia porque ele era abençoado, e ele prova que não era isso. No capítulo 8, os homens vêm dizer que ele estava em pecado, por isso tudo aconteceu com ele. Ele diz que não é verdade isso, porque ele sabe quem ele é. Se eu resumisse tudo que falei aqui hoje à noite, eu ia dizer para você essa frase: você precisa se reconhecer diante de Deus, saber quem você é. São 39 anos de ministério cristão na terra, com uma identidade de conhecimento. Eu sei quem eu sou e em quem tenho crido. Essa é a nossa verdade, e ela é fundamental para a nossa história. E eu estou te desafiando hoje à noite a ver isso. Veja, a justiça de Deus não é a avaliação para os nossos pecados. Quando alguém disser para você, você está passando por isso porque você está em pecado, diga: eu não estou, porque eu confesso os meus pecados todos os dias, e se eu confesso, Deus perdoa. E não é como o pastor Rômulo, que disse que me perdoa, mas não perdoa. Eu sei que não. Deus perdoa na íntegra, te livra e te purifica de toda iniquidade e injustiça. Essa é a grandeza da vida cristã, é você saber quem é diante dele, é você se reconhecer como cristão diante dele. E eu estou te desafiando a fazer isso hoje à noite, a se colocar diante do Senhor, saber: Senhor, eu sou um mau crente mesmo. E Deus gosta dessas coisas, quando alguém chega diante dele, mas não vá confessar pecado, perdoa os meus pecados, que ele não gosta disso. Quer dizer, eu também não posso dizer o que Deus gosta ou não gosta, né? Mas eu me aventuro de vez em quando a dizer que Deus não gosta, que ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Ora, fala que você é ruim, fala que você é um mau cristão mesmo, que você não luta pelo reino tanto quanto você luta pelas suas causas, que você pouco trabalha no reino de Deus como trabalha pelas coisas do mundo, que a sua diversão está mais no mundo do que na igreja. Os mais antigos sabem que, e aí ninguém levanta a mão quando eu pergunto quem é mais antigo, porque ninguém é mais antigo, só eu que fico com a mão levantada. A nossa diversão era na igreja, a gente se divertia na igreja. Fred sabe disso, a gente se divertia lá. Meus queridos, tem um carro parado numa garagem aqui do vizinho nosso, Sampaio, placa PMS 8356. Por favor, você que é proprietário desse carro, pronto. Amém, amém. Que Deus possa, em tempos como esse, te fazer pelo menos você reconhecer que não é nada. Eu gosto quando alguém vai na frente lá da igreja e dizer, dá um testemunho de que passou num bom emprego, que está num bom emprego, que comprou uma boa casa, que comprou um bom carro. Eu acho extraordinário. Mas feliz mesmo é aquele que só conhecia e fala: pastores, na pandemia eu não me desveio, só foi uma pessoa lá dizer isso. Subiu lá no púlpito e falou assim: irmãos, eu quero dizer com o meu testemunho que na pandemia eu não me esqueci do meu Senhor em um único dia. Isso é Jó. Isso é Jó. Deveria ser nós também. Deveria ser nós também. Deus olha para nós, já tem um conceito, já tem uma avaliação. Ele não está mais montando avaliações sobre nós, porque Ele é eterno, enxerga tudo. Ele já sabe, meu irmão, como é que vai ser o seu dia de amanhã. Quem não sabe é você, porque você não se reconhece diante dele. E o seu grande desafio hoje é você estar em pé diante do Senhor e saber quem você é. Se é coisa boa, diga para o Senhor, e para todos que vierem dizer o contrário. Se for coisa ruim, diga também para o Senhor e assuma diante de quem disser que é, porque isso agrada a Deus. Isso faz com que Deus te dê uma identidade própria, né?
Tem um cidadão lá que você conhece que disse: eu sou o maior de todos os pecadores. Entrei no apostolado por aborto, já no final. Mas foi ele que fez a história. Foi ele que construiu a sua história. Só estamos aqui porque estamos calçados com a sandália dele. Se você fizer isso hoje, a sua história e de quem está perto de você também vai mudar. Também vai mudar. Vamos nos colocar em pé, por favor?